esse vídeo aqui é sobre Transmissão Paulista. Será que é hora de vender as ações? E seguir aí a recomendação da UBS, que inclusive fez um rebaixamento duplo das ações da Transmissão Paulista? Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os motivos por que vender a Transmissão Paulista, isso é claro de acordo com o relatório da UBS. Vou falar também sobre o que está acontecendo com essa empresa, vou falar sobre as perspectivas delas, dividendos e como saber sempre quais ações comprar e principalmente quando manter uma ação que você já comprou e quando vender uma ação que você tem em carteira. Então presta muita atenção porque esse vídeo vai te ajudar a tomar a melhor decisão possível com as suas ações da Transmissão Paulista. Se isso parece interessante, dedo no like e comenta aqui, tá? Você é acionista de Transmissão Paulista ou é um curioso que teve sua atenção chamada pelo vídeo? Tá aqui, deixa o comentário que eu quero saber. Então a primeira coisa aqui, tá, é traçar um panorama sobre o que está acontecendo com a Transmissão Paulista. Eu quero começar com seus dividendos. Por que pelos dividendos, tá? Porque a Transmissão Paulista é uma reconhecida boa pagadora de dividendos. Ela vem desde 2018 mantendo um yield acima de 5%, tá? Esse yield que chegou ali a 18% em 2018, depois voltou para 18% em 2021. Só que recentemente, como você pode ver aqui no gráfico, esses dividendos estão abaixo da média, tá? Tá ali na faixa de 4,35%. E eles estão abaixo da média não à toa, tá? Nesse gráfico aqui você consegue ver na linha verde a evolução da receita líquida da empresa, que segue crescendo, e na linha laranja o lucro líquido, que nos últimos 12 meses está muito similar a 2022, que está abaixo de 2021, que está abaixo de 2020. E aí se a empresa lucra menos e baixa o seu payout, no percentual do lucro líquido a ser distribuído, como ela baixou de 2021 para cá, então ela automaticamente reduz os dividendos distribuídos e reduz seu dividend yield. Desde outubro já estão falando, né, para os investidores não ficarem tão animados com dividendos em se tratando de Transmissão Paulista. Foi isso que a Genial falou no relatório mais recente, o que deixou muitos investidores perdidos. Porque, pô, se o dividendo está caindo, se o BS está recomendando vendas, se a Genial falou, pá, esquece os dividendos, por que as ações estão performando bem? Se você for ver, nesse ano aqui, as ações sobem cerca de 10%, nos últimos 12 meses sobem mais do que isso. E isso que o gráfico do Google é sem considerar os proventos. Mas se você considera os proventos, as ações sobem 12% nos últimos 12 meses e tem um histórico de rentabilidade invejável, né? Estando aí atualmente no topo histórico, inclusive um patamar bem superior do que o de décadas atrás. Ou seja, tem muita gente sim otimista com Transmissão Paulista. Mas vamos entender toda essa história e a começar aqui porque os dividendos estão menores e porque os investidores podem esperar dividendos menores, pelo menos no curto prazo. Para isso a gente tem que dar uma olhada no resultado da empresa, tá? Você procura aí Transmissão Paulista, ISA-CTEP, RI, você vai aqui numa página de relação com investidores da empresa e você vai encontrar isso aqui, tá? A apresentação dos resultados da empresa. E eu vou te ajudar a interpretar alguns pontos importantes dessa apresentação. O primeiro deles é sobre o CAPEX, tá? O que é o CAPEX? CAPEX significa Capital Expenditure, que é basicamente um investimento que a empresa faz para formar ativo, formar bens que ela vai explorar e que vão gerar caixa no futuro. Então você pode ver aqui que a Transmissão Paulista ela aumentou em 20% ao ano nos últimos anos o investimento em projetos Greenfield. Basicamente isso aqui são investimentos feitos para ela cumprir aí os leilões que ela arrematou recentemente, um gasto aí que está na faixa de R$1 bilhão por ano. E ela também vem aumentando a uma faixa de 83% ao ano o investimento em reforços e melhorias para ela conseguir aí entregar aquilo que ela se propôs em leilões. Ou seja, nesse momento ela está investindo mais para colher uma receita maior no futuro. E isso não é segredo para ninguém. Se você entrar no próprio site da Transmissão Paulista, vai estar lá na descrição da estratégia da empresa, na parte de rota de crescimento, em que ela fala que vai seguir participando de leilões e vai seguir fazendo investimentos para o futuro. Ela comenta ali uma cifra de 5 bilhões de investimentos autorizados para realizar até 2027. E quando eu falo que não é segredo para ninguém, eu me refiro também a uma entrevista recente do CEO, que reforçou, né, que eles vão investir mais de 15 bi em projetos de transmissão de energia até 2028. Ele deixou bem claro que faz parte da estratégia de crescimento da empresa arrematar novos leilões. É o que ela vem fazendo, né? Ela foi a principal vencedora aí de vários leilões recentes, e quando ela vence, quando eu comentei, ela precisa primeiro fazer o investimento para depois extrair um fluxo de caixa chamado no setor de transmissão de energia elétrica de receita anual permitida. E está lá no resultado da empresa, né?
no release de resultados, ela falando, né, sobre esses investimentos, né, 5 bi em reforço e melhorias entre 2023 e 2027, mais, né, os novos projetos Greenfield. Então, em resumo, tá? Isso que faz parte da estratégia da empresa, ela vence leilões, primeiro investe, depois extrai caixa. E aí, de onde é que ela pega dinheiro para investir? Bom, basicamente, existem poucas opções. Ela pode, primeiro, emitir novas ações, ter uma emissão nova de ações, ter acionistas novos, diluir os acionistas atuais que não entrarem nessa emissão, levantar caixa com isso. Ela pode emitir novas dívidas e aí aumentar o seu endividamento para levantar caixa e ter dinheiro para investir, ou ela pode reinvestir os seus resultados, quando ela pega o fluxo de caixa gerado pelas operações e coloca uma parte maior dele em CAPEX e distribui menos em dividendos, que é o que assusta muitos investidores. E olha aí para o quanto a empresa distribui em relação ao lucro líquido, foi um percentual de 56% em 2019, 49% em 2020, 60% em 2021, 30% em 2022 e por enquanto está 0% em 2023, fica assustado, né? Pô, a empresa está falando que vai reinvestir um monte, tá distribuindo menos dividendos, o dividend yield está caindo. É basicamente isso que fez, né, com que os dividendos caíssem e com que muitos players do mercado já esperem dividendo menor. E embora, tá, por outro lado, a empresa reforça que vai manter a sua atual política de dividendo, que é distribuir 75% do lucro líquido regulatório, desde que a empresa não tenha um nível de endividamento superior a 3 vezes dívida líquida EBITDA. Entendida essa dinâmica, vamos voltar aqui para a tese da UBS, que falou para as pessoas venderem ações da Transmissão Paulista. Essa tese de venda, ela é construída em cima de 2 fatores. O primeiro é sobre a própria maior agressividade nos leilões, que a gente acabou de ver que faz parte da estratégia da empresa, ganhar novos leilões, que segundo a UBS, estaria fazendo com que a taxa interna de retorno dos seus investimentos, desse CAPEX contratado, seja menor do que a taxa atual. Os analistas destacam que o aumento da agressividade é uma preocupação. E ainda destacam, né, que a Transmissão Paulista está negociando uma TIR de 6,4%, que é bem inferior à média de 10,4% que eles projetavam. Além disso, tem um segundo fator, que é o desejo da Eletrobras vender as ações da Transmissão Paulista em breve, aumentando muito a oferta de venda de ações, que pela lei da oferta e da demanda, tenderia a fazer com que a cotação da empresa caísse. Para contexto, né, a Eletrobras tem 9,73% das ações da Transmissão Paulista. É isso das ordinárias que dão direito a voto. Tem mais 52% das ações preferenciais. E aí os analistas afirmam que, pô, a Eletrobras querendo vender as ações, ela vai exercer uma pressão e vai derrubar preço. O que abre até um parênteses, né, para o investidor de longo prazo, que gosta dos fundamentos, que tem uma estratégia clara e que nessa estratégia faz sentido manter a Transmissão Paulista, pode ser até algo bom, pode ser a oportunidade dele comprar cotações menores. O investidor, ele sempre consegue arbitrar fatores e ruídos que possam bater aí na cotação de curto prazo de uma determinada empresa. E aí isso tudo faz com que os múltiplos da Transmissão Paulista fiquem da seguinte forma. Vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha inteligente para a seleção de ações do Clube do Valor. Vamos colocar aqui Transmissão Paulista e vamos comparar com outras empresas do setor, como Taesa e como Alupar. Aqui você vai ver que tanto Taesa quanto Alupar, elas negociam a múltiplos mais altos, né? Um preço por valor patrimonial mais alto, um EV/EBITDA mais alto, um preço por lucro mais alto, um dividend yield, que aqui seria bom, né, ser mais alto, e múltiplos de rentabilidade bastante similares. Mas estar negociando a múltiplos mais altos é um sinal de que o mercado está um pouco mais otimista com essas empresas do que com Transmissão Paulista. Por outro lado, eu como investidor em valor acredito que tudo que está nas notícias já está incorporado no preço, e que justamente esse maior pessimismo, indicado muito bem pelo relatório da UBS, pode já estar precificado. Detalhe, tá? Essa planilha inteligente de seleção de ações, você pode baixar gratuitamente, primeiro link aqui na descrição. Mas seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, eu entendo que o investidor pessoa física comum, o cara que trabalha duro a maior parte dos seus dias para juntar um patrimônio, para construir um futuro com mais tranquilidade para sua família, e ali tem 20 minutos, meia hora por dia, no máximo, para se dedicar aos investimentos, ele pode ficar muito perdido. Porque, cara, cada um fala uma coisa, né? De um lado tem a UBS falando de venda. Desse mesmo lado tem o JP Morgan também falando de venda, tem a Genial falando de compra. Do outro lado, a empresa falou, pô, eu vou investir mais, vou construir ativos, isso vai virar fluxo de caixa lá na frente. E ainda, né, tem um histórico consistente em dividendos. E ainda, além disso tudo, tem ainda ruídos, né? Como a notícia recente ali, em que o Tribunal de Contas da União decidiu contra a Transmissão Paulista, a CTEP, e vão indenizar ela, mas relicitar a subestação centro. Eu fico pensando, né? Como é que esse cara vai tomar a decisão dele? Como é que ele vai ter tranquilidade em fazer o melhor com o seu dinheiro? E a única resposta que eu chego, eu tenho um mega viés nisso aqui, porque é o que eu defendo, é que o cara tem que ter uma estratégia.
ele tem que ter regras claras, tem que ter um racional claro para saber sempre quando comprar uma ação que está barata e para as ações que ele já tem, como decidir entre manter ou vender essas ações. Aqui no Clube do Valor, a gente tem estratégia para tudo. Todo cliente nosso que chega, a gente desenha uma carteira ideal para ele. Essa é a nossa estratégia de alocação de ativos. Como é que a gente vai alocar os ativos daquele investidor com base na tolerância ao risco daquele investidor, nos objetivos de retorno daquele investidor. Aí depois disso, se a gente entende, cara, esse cara tem que ter, sei lá, 10% de ações brasileiras, a gente vai escolher a 4 mãos junto com ele qual estratégia de ações priorizar. Se é a das ações mais baratas da bolsa, que é a estratégia de valor, se é a máquina de dividendos, que é a estratégia de dividendos, se é a estratégia de momento, uma estratégia nova que a gente está finalizando aqui, uma estratégia de tendência, e a gente vai escolher aquilo que o investidor tenha mais convicção, aquilo que faça mais sentido para o investidor. Tem que ter estratégia em tudo. E é essa bandeira que a gente levanta, é isso que a gente faz para os nossos clientes de wealth. E aí, para responder se tá barato ou não, se para quem já tem transmissão paulista é melhor manter ou vender, eu vou recorrer à nossa estratégia de valor. A estratégia das ações mais baratas da bolsa, que é a minha estratégia preferida, é que eu uso com o meu dinheiro e que traz essa clareza que o investidor deveria ter. A estratégia diz o seguinte, tá? Você tem que ter 20 ações muito baratas em carteira, 20 ações mais baratas da bolsa. E ela tem regras claras sobre quando comprar e quando vender essas ações. A lógica é comprar uma carteira de 20 ações, de 3 em 3 meses fazer um negócio chamado de rebalanceamento para vender aquelas que ficaram caras e comprar novas ações baratas. E a nossa regra de rebalanceamento é que se tem uma ação que ficou bem cara e não tá mais entre as 15% mais baratas, em outras palavras, não está mais entre as top 30, a gente vende e compra uma nova. Foi essa estratégia que a gente fez esse backtest, que demonstrou que ela teria rendido muito mais do que a média do mercado nos últimos 25 anos, e é a estratégia que a gente executa aqui já há muitos anos na gestão da carteira dos nossos clientes do Clube do Valor. E olhando para essa estratégia aqui, abre parênteses, tá? Você pode conhecer com profundidade e conhecer ainda 10 ações que estão baratas nesse mês, num e-book gratuito que a gente está liberando para te ajudar a tomar decisões melhores, que você pode baixar apertando nesse botão. De acordo com ela, o que a gente tem? A gente tem as ações da Transmissão Paulista, atualmente na 29ª posição do nosso ranking, com um earning de 14,10%. O que significa que se você virasse cliente nosso agora e não investisse em ações, a gente não compraria. Ela não está entre as 20 mais baratas da bolsa. Mas se você já carregasse essas ações, ou se a gente já tivesse ela em carteira, aí a gente iria manter ela. A gente não iria vender, não iria ceder à pressão vendedora, porque ela ainda está ali nos 15% das ações mais baratas. Beleza? É assim que a gente pensa sobre investimentos. E se você quiser que a gente dê uma olhada na tua carteira, ver como é que tá a tua alocação, ver se você está investindo bem, ver se você está com estratégia, está com vagas ainda abertas, certamente por tempo limitado para sessões de análise de carteira. Você pode apertar nesse botão aqui para agendar a sua sessão. E se você quiser seguir comigo aqui no canal do YouTube, basta apertar nesse vídeo aqui que é muito complementar a esse. Grande abraço e até mais.